Olá, boa tarde. Temos hoje connosco Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, nestas entrevistas que temos vindo a fazer aos líderes partidários a propósito das eleições autárquicas. Muito bem-vinda, obrigada por estar aqui Obrigada, eu. connosco. Boa tarde a todos e todas que nos estão a ouvir e a unir. O Bloco de Esquerda começou esta campanha, ou melhor, a pré-campanha, com conferências de imprensa, primeiro sobre questões de saúde, depois sobre questões laborais, relacionadas sobretudo com o Orçamento do Estado. Até que ponto esta campanha também é uma negociação do Orçamento do Estado? Não, a campanha autárquica não é negociação do Orçamento do Estado, mas o Orçamento do Estado é importante e, de facto, o Governo, ao não ter negociado antes o Orçamento do Estado, acaba por fazer, enfim, uma sobreposição dos dois tempos. A nossa campanha autárquica tem objetivos definidos e temos falado, aliás, dos grandes temas que nos levam pelo país, as questões da habitação, do clima, dos transportes, questões de igualdade, de justiça social. Claro, ao mesmo tempo fomos apresentando as nossas propostas para o Orçamento do Estado. O Governo está a elaborar a sua proposta agora e, portanto, é normal que o Bloco de Esquerda, de uma forma clara, apresente ao país as suas prioridades e apresentámos duas prioridades. Por um lado, 8 medidas que nos parecem fundamentais para uma retoma de cuidados não Covid no Serviço Nacional de Saúde e garantir o funcionamento deste que é um pilar da democracia extraordinário e garantir que os profissionais ficam no SNS, estão exaustos neste momento e, portanto, precisamos de garantir essas medidas básicas. E, por outro lado, também negociar ao mesmo tempo do Orçamento do Estado, temos dito legislação laboral. Porquê? Nós temos um problema de baixos salários em Portugal, tanto de quem é precário como quem não é precário, os salários são muito baixos e, na verdade, o Orçamento do Estado por si só não é capaz de garantir uma recuperação de salários no setor privado. Ou seja, por bom que o Orçamento do Estado seja, a generalidade das pessoas não vê a sua vida a melhorar se nós não alterarmos regras fundamentais do trabalho, que têm feito com que os salários estejam congelados, com que haja uma enorme precariedade e, portanto, no momento em que o Governo anuncia milhões, se nós não mexermos na legislação do trabalho, o que vai acontecer é que ninguém percebe de que é que se está a falar, porque à vida concreta de quem trabalha não chega a nada e por isso precisamos de mexer na O legislação Bloco laboral. já tentou fazer isso no Orçamento para 2021, também colocou as questões laborais nas negociações de orçamento, umas negociações que depois não tiveram sucesso do ponto de vista do Bloco. O PCP faz um bocadinho o contrário, coloca legislação laboral num plano, negociação orçamental no outro. Isto marca, de facto, uma diferença entre os dois partidos? Acha que vai resultar este ano o que não resultou no ano passado? O país tem de resolver os problemas que tem. Nós estamos num país muito desigual. E temos um país em que, crescentemente, o número de trabalhadores sente a sua vida estagnada. E é preciso, e com a pandemia e com as dificuldades, o que já era difícil ainda ficou mais difícil. E ao mesmo tempo vemos que, na verdade, Portugal produz mais riqueza, ela está a ficar mais concentrada na mão de poucos. A única forma de nós redistribuirmos riqueza e termos justiça social é com leis de trabalho, porque muito mais do que apoios sociais, as pessoas precisam de salários justos. E isso consegue-se na legislação laboral. Claro que o Bloco de Esquerda está preocupado com o Serviço Nacional de Saúde, está preocupado com os apoios sociais, com a segurança social, está preocupado com as questões dos cuidados, dos equipamentos sociais. Discutiremos tudo isso, da escola pública. Agora, é preciso compreender isto. A retoma da economia só acontece de uma forma justa. Ou seja, não é criar uma elite de ricos com os milhões prometidos. É mesmo conseguir que as condições de vida de quem trabalha, de quem é tão esforçado, possam ser um bocadinho mais fáceis. É tão difícil a vida de quem trabalha em Portugal. E isso consegue ser com o salário. O salário que as pessoas precisam. As pessoas trabalham em Portugal e querem ter um salário justo por aquilo que O fazem. Primeiro-Ministro ainda no Congresso do PS fez um bocadinho esse discurso da necessidade de melhorar salários e das propostas para combater a precariedade. Acha que não são propostas que resultem? Mas Não bem, chegam? nós analisámos as 64 propostas que o Governo entregou à concertação social. E nestas 64 propostas, a maior parte das coisas acabam por redundar numa espécie de pedido de boas intenções aos empregadores. E não serve. Nós não vamos ter uma recuperação de salários e do trabalho em Portugal se acharmos que vai ser, que dependemos da boa vontade dos patrões. Tem de haver regras para uma economia justa.
regras para uma economia justa, porque senão as empresas que ganham, aliás, são depois as que têm as piores práticas laborais. É uma concorrência desleal até com as empresas que têm boas práticas laborais. Portanto, precisamos de regras. A Troika desregulou imenso as relações de trabalho. As pessoas nunca mais receberam as horas extraordinárias, o trabalho noturno, o trabalho em dia feriado, com os valores que deviam receber. Por outro lado, generalizou-se o outsourcing, o trabalho temporário. Portanto, há gerações que são das mais qualificadas do país que veem constantemente uma parte do seu salário a ficar numa empresa intermediária, e isto não vai lá apelando à boa vontade, é preciso mesmo regras na economia. E aquelas que o Governo apresentou à concertação social acabam por ser um bocadinho esse apelo à boa vontade, que já percebemos que não resulta, e, portanto, nós queremos regras. Disse há pouco que estamos na fase em que o Governo está a fazer a sua proposta. Isso quer dizer que estamos na fase de não haver reuniões com os partidos? Ainda não estamos nessa fase? O Bloco de Esquerda tem reunido e continuará a reunir. Não há aqui nenhuma pausa de reuniões. É preciso saber o que é que se está a construir, qual é a perspectiva. O que nós dizemos, o Governo tem Mas essas reuniões sobre qual é a perspectiva devem ter sido as iniciais. Ainda não estamos em questões de pormenor? Não estamos em questões de pormenor, julgo eu, porque ainda não foi possível desatar os nós principais do que é que vamos fazer. Eu acho que o Governo tem confiado muito nesta ideia de anúncios de milhões vão resolver o problema das vidas das pessoas. Mas há um problema, é que os anúncios não são nada para a vida concreta das pessoas. E, portanto, aquilo que nós precisamos é de garantir que há salário, que há pensão, garantir que quem trabalhou toda uma vida tem uma pensão digna, garantir que quem tem salário congelado há décadas, bem, vê o seu esforço de alguma forma reconhecido, e o fim do mês não é tão difícil. É garantir às gerações precárias que podem ter um contrato pelo menos tão qualificado quanto as suas habilitações. E esta ideia não vai lá com anúncios, senão até corremos o risco de uma enorme descredibilização do próprio processo democrático, que é, anunciam-se milhões e a vida das pessoas fica cada vez mais difícil. E isso seria trágico, e nós não queremos que isso aconteça. Vamos então à questão das autárquicas, propriamente dita. O Bloco é um partido com pouca implantação autárquica, não tem nenhuma Câmara neste momento, até hoje só conseguiu ter uma Câmara. Quais é que são os vossos objetivos nestas eleições autárquicas? Conseguir conquistar autarquias, ou reforçar mandatos, ou reforçar votação, serem influência em muitas autarquias? Nós vemos com muita determinação e com muita humildade a nossa apresentação nestas eleições e queremos mesmo ter mais força. Porque achamos que há tanto para fazer e há tanto para fazer nas autarquias, e este é um momento decisivo e temos para mostrar muito trabalho de que nos orgulhamos. Nós, com 7% na cidade de Lisboa, e porque o PS não teve maioria absoluta, conseguimos forçar um acordo que fez coisas que mudaram a política da cidade e a política nacional. Este ano letivo vai começar e todas as crianças e jovens até ao 12º ano têm manuais gratuitos. E isso começou em Lisboa e depois estendeu-se a todo o país. Sabemos que há mais autocarros, que há mais motoristas, que há um passo social que é mais barato. Tudo isso foi Acordo de Lisboa. E fizemos mais. Mostramos que era possível não fazer as coisas como sempre foram feitas na política autárquica. E isso é muito importante. Nós ouvíamos, por exemplo, falar das pessoas em situação de sem-abrigo no jantar de Natal ou quando se abria as estações de metro nas vagas de frio. Acabámos com isso em Lisboa. Porquê? Porque temos uma resposta muito mais robusta. Quer dizer que está tudo resolvido e não há pessoas em situação de sem-abrigo? Não. Mas há 2.000 em alojamento temporário. E já há mais de 300 pessoas a terem uma casa pela primeira vez. Já não falamos de programas piloto ou de respostas só para aquele dia, falamos de respeitar as pessoas. Há coisas fundamentais de saúde pública, de avanço do país, como as salas de consumo assistido, que estavam na lei há 20 anos e nunca nenhum partido tinha tido coragem de tirar do papel. Nós tirámos e com isso conseguimos tirar das ruas consumo a céu aberto, que existia em Lisboa e que era preciso tirar das ruas e garantir saúde pública. Então, se faz tão boa avaliação desse acordo, ainda assim não é possível de irem juntos a eleições? Ou não faz sentido para o Bloco irem juntos a eleições? Estas medidas foram conseguidas porque o Bloco de Esquerda teve força e porque o PS não teve maioria absoluta. E nós agora precisamos de força para fazer aquilo que o Partido Socialista não quis fazer. E o Partido Socialista não quis, por exemplo, uma solução de habitação com preços acessíveis em Lisboa. Porque, como sabe, o Partido Socialista insiste
que, de alguma forma, financiando os privados, eles vão querer aderir a um programa de renda acessível, mas os privados ganham sempre mais dinheiro com a especulação. E, portanto, nunca estiveram interessados e esse plano não deu nenhuma casa. Ainda assim, o Bloco forçou um programa público para a habitação em Lisboa e há mais de 1000 casas prontas nesse programa para haver renda acessível. Quer dizer que os 7% do Bloco de Esquerda garantiram toda a habitação acessível que há em Lisboa e o Partido Socialista não garantiu nada. E, portanto, ainda bem que fomos a eleições para ter força. Agora, nós sabemos que 1000 casas não é nada. Não era o nosso pelouro, nós tínhamos os pelouros da educação, dos direitos sociais, fizemos o que devíamos e, claro, há muito mais a fazer nesses pelouros, mas sabemos que é preciso resolver problemas fundamentais da habitação em Lisboa, tanto da degradação a que muita habitação social chegou, e isso é terrível, e as pessoas todas devem ser tratadas com dignidade, mas também é preciso criar uma força suficiente pública de arrendamento acessível, até para contrariar a especulação e conseguirmos uma cidade com preços de casas normais. Há muitas pessoas de idade com medo de perder muitas já perderam a casa e muitas com medo de perder a casa. Isto é, nem os mais novos conseguem autonomizar-se, nem os mais velhos conseguem ter a segurança na sua velhice. A habitação é um problema terrível de insegurança e na a cidade. habitação está a ser muito um tema central nesta campanha que temos até agora. Do lado do Governo e do PS é muito apresentado o programa de recuperação e resiliência como a grande resposta para os problemas da habitação. O Bloco considera que o PRR dará essa resposta? Não, nós achamos que o PRR deve ser mobilizado para essa resposta, sem dúvida nenhuma. O problema é como. Ou nós temos força para, nas autarquias, construir parques públicos de habitação que permitem ter uma dimensão que não é apenas habitação social, que essa também é necessária para responder às pessoas mais vulneráveis, mas que é alguma coisa que regula o mercado, porque tem dimensão para isso, ou esse dinheiro pode ser investido a apoiar promotores privados, como quis Fernando Medina em Lisboa, e acabou com nenhuma casa. Porque, enfim, não serve. A especulação imobiliária paga sempre melhor. E, portanto, aqui a opção do Bloco de Esquerda é por mobilizar todos os fundos que existem para resolver problemas do país, habitação, transportes, ambiente, é preciso ir a esses vários problemas, mas é também para que os milhões verdadeiramente tenham efeito na vida das pessoas. Eu dou-lhe um exemplo sobre como o Bloco mudou a política autárquica, que eu acho também importante para este momento de milhões. O Bloco tem o pelouro da educação em Lisboa. E as escolas de Lisboa, que estavam a cuidar da autarquia, precisavam de obras. E nós podíamos ter feito como sempre, que é ver quem é que reclama, onde é que há mais problemas mais sensíveis, ir fazer lá a obra ou fazer o que o Bloco fez. Nós pedimos ao LNEC um levantamento dos problemas em todas as escolas e as prioridades. E as obras seguiram os estudos do LNEC e o que era mais urgente, o que era estrutural, o que tinha de ser feito. Ou seja, garantimos a segurança de todas as crianças, mesmo as dos contextos mais desfavorecidos, que têm menos capacidade reivindicativa. O que interessava era as condições objetivas. E, por outro lado, também temos um instrumento de transparência que toda a gente percebe onde é que o dinheiro está a ser gasto e porquê é que o dinheiro está a ser gasto assim. Isso é algo que nunca tinha sido feito. Quando nós contactámos o LNEC, eles ficaram admirados, nunca ninguém lhes tinha pedido isto. A política autárquica pode ser muito mais transparente, pode ser muito mais próxima, com muito mais critério. Em relação a Lisboa, estão disponíveis, esperam continuar a ter essa influência de que fala no próximo mandato autárquico? O líder do PCP fala num arranjinho entre o Bloco e o PS na Câmara de Lisboa e diz que não está disponível para coisas desse género. O Bloco está disponível para continuar neste tipo de acordo com o PS? O acordo entre o Bloco e o PS é muito claro e isso é muito importante, porque dá uma perspectiva do que é que se vai fazer na cidade. Tínhamos pelouros, tínhamos condições. Não houve nenhum cheque em branco ao Partido Socialista. Aliás, o Bloco de Esquerda votou contra a Constituição da CERU, que foi, aliás, um impedimento a algumas obras fundamentais que deviam ter sido feitas e acabaram atrasadas, como creches e centros de saúde que ficaram atrasados e deviam ter avançado. Enfim, quando o PS esteve mal, como quando quis encontrar um bode expiatório para o problema dos dados dos manifestantes russos ou palestinianos terem sido partilhados, não votámos a exoneração do responsável de dados, que era o único que tinha feito o que devia ter feito. Ou seja, tivemos sempre uma autonomia, mas cumprimos um acordo com objetivos. E os acordos desse ponto de vista são bons, porque é bom ficar escrito quais são os objetivos. É o que falta agora no orçamento. O que é que se vai fazer? Claro, a navegação à vista, eu sei que o Partido Socialista às vezes prefere esta espécie de navegação à vista, seja no Governo, seja na Câmara de Lisboa, para tentar um bocadinho fazer uma chantagem conveniente aos vários lados da política para ir fazendo o que quer, sem prestar contas a ninguém. Nós no Bloco de Esquerda achamos que isso é errado. Deve ser possível, com a força que existe,
fazer um acordo que seja claro e que perceba e que preste contas aos cidadãos, às cidadãs do que é que se vai fazer. E é isso que nós queremos em Lisboa. Sabemos que a direita não conta nada nestas eleições e, portanto, o que está aqui em causa é saber se o PS tem ou não maioria absoluta, e nós esperamos que não tenha, e que o Bloco de Esquerda tenha a força para podermos fazer um acordo que faça o que o PS não deixou fazer até agora e faça avanços fundamentais em áreas como a habitação. E tem esperança de que isso também seja necessário noutras autarquias? Sim, achamos que isso pode acontecer e estaremos disponíveis para isso. Nós somos muito claros, desse ponto de vista julgo que somos o partido mais claro. O Bloco de Esquerda nunca servirá a uma maioria de direita neste país. Temos opções claras. Não passaremos cheques em branco a ninguém, mas temos disponibilidade para a esquerda encontrar soluções de executivos autárquicos que permitam responder às grandes crises do nosso tempo. A habitação, ao clima, transportes, ambiente, as questões da igualdade, de não deixar ninguém abandonado, porque o poder local, se é esta proximidade, tem que ter esta obrigação de cuidar da comunidade. E muitas vezes o poder local acaba por reproduzir os piores ticos centralistas, digamos assim, do governo central e abandonar freguesias, abandonar populações mais vulneráveis, e nós aqui estamos para que isso não aconteça. Já que fala em centralismo, uma das questões destas autárquicas também é a descentralização, com o Primeiro-Ministro a repetir várias vezes que os autarcas que vão ser eleitos dia 26 de setembro vão ser aqueles que têm mais poder. Como é que o Bloco avalia o processo de descentralização? Nós fazemos uma avaliação negativa do processo de descentralização. Porquê? Não estamos bem a falar de um processo de descentralização, mas um processo de municipalização, ou seja, a entrega a municípios de serviços fundamentais. E se um município com a dimensão de Lisboa, por exemplo, tem massa crítica para garantir a gestão e até o financiamento desses serviços e manter a qualidade, nos municípios mais pequenos ou nos municípios com menos recursos, corremos o grande risco dos serviços terem menor qualidade. E nós não queremos uma educação de primeira ou de segunda, de acordo com o Conselho, uma saúde de primeira ou de segunda, não. O acesso aos serviços públicos fundamentais deve ter a mesma qualidade e a mesma capacidade em todo o país. E não há nem as transferências orçamentais correspondentes à delegação de competências que é feito, nem a massa crítica nos concelhos mais pequenos para garantir esse trabalho e essa gestão com isso condições quer dizer o quê? Que acha que matérias de educação e de saúde, por exemplo, não devem ser descentralizadas? Desta forma não. Ou não devem ser de forma igual para todos os concelhos? Veja bem, o problema é que não é descentralizado, é municipalizado, como sabe, em Portugal não há níveis intermédios de decisão, que sejam eleitos. Falta a regionalização. Não há regionalização, as CCDRs também têm aquele pseudo-processo de eleição pelos autarcas que não vão lá. Portanto, não existe responsabilização, de facto, de níveis intermédios e depois entregar aos municípios é, de facto, criar um país a várias velocidades. E nós achamos que em áreas fundamentais, como a educação, saúde, não pode haver várias velocidades. Toda a gente tem que ter direito ao mesmo serviço público de qualidade em todo o território. Uma coisa é insistir que o investimento tem de fazer coesão territorial. Outra coisa é dizer que se for o autarca a decidir, a coesão territorial está garantida quando não está, quando o Conselho não tem capacidade para isso. Então, e, portanto, ficamos ainda mais desiguais. O que é que se pode e deve descentralizar ou municipalizar do ponto de vista do Bloco de Esquerda? Não, nós achamos que é preciso níveis intermédios para que se faça isto, e não há nenhum problema num país com a dimensão de Portugal de assumir que há matérias que são centrais. O que não quer dizer que não haja responsabilização das decisões. Nós, por exemplo, agora, uma forma de campanha do Partido Socialista é muito bem os milhões, nós estamos no governo, vamos estar nas autarquias. Quer dizer, isto é muito pernicioso para a democracia e até para essa está a ser assumido de uma forma muito clara de é preciso ter mais autarcas do PS para gastar estes milhões, é preciso ter mais autarcas do PS para eleger todos os presidentes da CCDR. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo, porque, como nós já vimos no passado, podem vir milhões europeus, os milhões passam, há uma elite que até pode enriquecer, mas as debilidades estruturais do país permanecem e tanta gente permanece com uma vida tão difícil. Portanto, nós não queremos isso. Essa é também uma das razões porque nós achamos que a presença do Bloco de Esquerda e o seu crescimento nas autarquias é fundamental. Porque toda a gente sabe como o Bloco de Esquerda é intransigente na defesa do interesse público e na defesa da transparência. Mesmo quem não concorde com todo o programa do Bloco de Esquerda, vai querer o Bloco de Esquerda na sua freguesia, no seu concelho. Para fiscalizar, é isso? Para ter a certeza que o dinheiro que é prometido para uma creche é mesmo uma creche e não é uma rotunda. Para ter a certeza que é habitação e não mais uma negociata imobiliária qualquer. Para ter a certeza que vai para transportes, que vai para a floresta, para o território, para as grandes respostas climáticas e ambientais que o nosso país precisa e não para mais PPPs de qualquer coisa
ou mais o negócio de eucaliptos, etc., como muito dinheiro foi espalhado, infelizmente, neste país. E, portanto, para nós é também fundamental que as autarquias sejam mais fortes do ponto de vista da responsabilização democrática, porque nós precisamos mesmo de resolver os problemas estruturais do nosso país e não de os aprofundar. E a regionalização pode ser um caminho para resolver esses problemas estruturais? Pode, mas não resolve sozinho. Ou seja, é preciso que haja investimento, é preciso que haja democracia, é preciso que haja transparência, é preciso que haja uma aposta no território. Estas coisas às vezes parecem muito vagas, aposta no território e coisas assim, mas as alterações climáticas não são uma coisa do futuro, são o presente, são agora. E nós temos capacidade de investir na floresta, de investir na agricultura, no desenvolvimento rural, capacidade de investir em transportes públicos, em ferrovia, em todo o território, ou nós vamos continuar, por um lado, a poluir e, portanto, a aumentar a probabilidade de fenómenos climatéricos extremos e perigosos, e, por outro lado, vamos ter um território cada vez mais frágil, onde é mais inseguro está-se. E, portanto, nos próximos anos, estas decisões vão ser fundamentais. E é suposto que os investimentos do PRR sejam todos avaliados à luz das alterações climáticas. Mas, infelizmente, a nossa experiência em Portugal é que os partidos ditos com tradição autárquica não têm olhado para nenhum destes assuntos. Uma das coisas mais chocantes, por exemplo, é o facto de não haver saneamento básico ainda em tantos sítios do país. Ou seja, questões fundamentais, ambientais, de qualidade de vida, de desenvolvimento do território, pura e simplesmente não foram acauteladas. Tem existido uma pressa do mostrar obra, que é um bocadinho de fazer a inauguração, que tem descurado as questões ambientais e territoriais que podem não se ver no dia da inauguração, mas são que determinam o nosso futuro. E elas são muito importantes e nós levamos muito a sério este nosso mandato de compreender que não se pode fazer tudo como sempre. Na política autárquica também tem que mudar. E é mesmo uma questão de futuro, é mesmo uma questão das nossas vidas. Ainda em relação à regionalização, o PS remete o reinício do processo para 2024 e o Primeiro-Ministro disse que não se voltará a discutir o desenho das regiões. O Bloco aceita isto? Houve uma comissão que foi feita para estudar a regionalização. Sim, liderada pelo engenheiro João Cravinho. Exato, e eu julgo que era bom olhar para o relatório dessa comissão, que pode dar pistas bastante mais interessantes do que voltarmos a ter sempre as mesmas discussões que já não interessam a ninguém e que até correm o risco de cansar as pessoas para o tema. Nós achamos que é possível ter um país mais democrático, sim, e ter um país que é verdadeiramente descentralizado porque tem instâncias regionais de tomada de decisão. E isso é importante que aconteça e é importante que aconteça bem. O que é claro é que houve um acordo entre o Governo e o Presidente da República para a questão não ser levantada. Os autarcas do PSD e do PS não gostaram e eles inventaram esta forma de não se discutir. Mas, como digo, não esquecer que os instrumentos institucionais também são tão necessários quanto as políticas concretas são postas no terreno. E eu queria só dar um exemplo. Nós falamos muito do Programa de Recuperação e Resiliência, fala-se pouco da Política Agrícola Comum. A Política Agrícola Comum é quase tanto dinheiro como o Programa de Recuperação e Resiliência, só para a questão da agricultura, da floresta, etc. São 10 mil milhões de euros. E não está a ser discutida, e boa parte do dinheiro pode bem ser para pagar a latifundiários por terrenos que eles nem sequer cultivam, nem lhe fazem nada. E esse dinheiro tem de ser gasto, esse sim, na floresta, no desenvolvimento rural, para termos um país equilibrado. As regiões que arderam em 2017, as têm mais ardido, praticamente não são contempladas com este dinheiro que vem e que devia ser para investir no nosso território. E nós precisamos, nestas coisas como nas outras, de fazer a discussão, claro, institucional, de democracia, de responsabilização em Portugal, mas também de ver o rasto do dinheiro, porque isso diz muito sobre se há ou não disponibilidade para fazer investimento no território, para ter coesão territorial e para ter uma política ambiental que seja responsável. Só para concluirmos, onde é que gostava de ter uma surpresa na noite de dia 26 de setembro? Gostava de ter uma boa surpresa em muitas autarquias. Acho que o Bloco de Esquerda tem dado provas de que muda a política autárquica. Eu falei muito de Lisboa e é injusto até para com outro trabalho que temos feito. Por exemplo, na região Oeste, ou no Alentejo, ou no Algarve, foi graças ao Bloco de Esquerda ter levantado nas várias assembleias municipais o problema da prospeção, que aqueles acordos absolutamente ruinosos, do ponto de vista climático muito errados, não aconteceram. Os autarcas estavam todos calados, estavam todos a ver a negociata de se fazer prospeção de petróleo e gás nos vários sítios, estava toda a gente calada e era um ataque à saúde das populações. E o Bloco de Esquerda levantou isso e hoje é consensual em todos esses sítios, assembleias municipais já aprovaram, etc. Alguém acha que nós saberíamos o que sabemos sobre Odmira se o Bloco de Esquerda não se tivesse batido tanto
para dizer que não podia ser, que um mar de plástico, um mar de estufas não pode ser o futuro do litoral alentejano, que o trabalho migrante, o trabalho escravo não pode ser o futuro da nossa economia. Esse trabalho tem sido feito e às vezes eu sei que os nossos autarcas, as nossas autarcas trabalham muito e é um pouco ingrato até porque tem pouca visibilidade, mas já está a mudar a política autárquica, porque tantos temas que ficavam sempre esquecidos, hoje os outros partidos têm de correr atrás. E eu acho que esse trabalho será reconhecido. E o Bloco de Esquerda tem todas as condições para crescer nestas eleições e apresentar-nos, como digo, com muita humildade, mas com muita determinação e com orgulho do que temos feito. Muito obrigada. Obrigada.